Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 10 de setembro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana é inegável que deu uma boa de uma diminuída no número de doses aplicadas aqui em Porto Alegre e infelizmente patinamos não só em dose 1, que tem uma desculpa, estão acabando os grupos que podem receber vacinas, mas a gente também patinou na dose 2. Aqui tem muita gente que já devia ter recebido a sua segunda dose essa semana e não veio receber. Infelizmente, essa semana foi uma semana bem ruim para nossa vacinação. Olha só, a última semana que a gente tinha tido a mesma ordem de grandeza de vacinação foi aqui de 18 a 25 de junho. Então a gente retrocedeu mesmo, dá para ver que a gente atingiu esse pico aqui de vacina entre 30 de julho e 6 de agosto e depois começou a arrefecer, a diminuir. E infelizmente essa semana a gente mal passou de 30 mil doses aplicadas. E essa semana aqui do dia 18 tinham sido 34, quase 35 mil doses e já era pouco, né? Já não foi uma semana muito boa. Então, infelizmente, a vacinação essa semana não foi legal. E a gente tampouco recebeu doses de vacinas, do que eu achei engraçado. Eu tava na expectativa da gente receber 100 mil doses de vacina de novo, né? Que a gente já tinha conseguido aqui na semana de 9 a 16 de julho. Mas nem isso, a gente recebeu 58 mil doses. Infelizmente, a gente não está também com um estoque muito grande de vacinação. E ainda falta muita gente se vacinar. Só para começar, 418 mil porto-alegrenses não tem nenhuma dose de vacina. A maioria deles, claro, não são adultos, ainda não estão entre os grupos vacináveis. Aqui tem todas aquelas pessoas de 1 a 17 anos, né? De 0 a 17 anos. Mas além deles, a gente tem aqui 350 mil pessoas que já receberam a primeira dose, mas ainda não receberam a segunda dose. A gente tem que tomar muito cuidado para ver se essas pessoas aqui estão com a vacinação atrasada ou não, porque não tem mais por que estar com a vacinação atrasada. As doses estão aí, os postos de saúde não estão lotados, não está tendo aquelas filas, não tem desculpa para não terminar a sua vacinação. Então, vamos lá, vamos aumentar aqui essa faixa azul, pessoal. Na verdade, o que a gente quer é diminuir também a faixa verde que não está na faixa azul, né? Quero ver todo mundo completando o esquema vacinal, é importantíssimo. Se a gente for olhar só a população adulta, estimada aqui em 1 milhão e 100 mil mais ou menos, então a gente vê que até tem 32 mil adultos, 33 mil, na verdade um pouquinho mais, né? Mas só que não estão recebendo a sua dose. Aqui é a resistência. Essas pessoas aqui já podem se vacinar e não vieram se vacinar. É uma pena, a gente só está conseguindo chegar aqui a 97% de adesão. Na verdade, é um pouquinho menos. Deixa eu explicar para vocês por que é um pouco menos. Porque quando eu considero as doses aqui aplicadas, tem uma certa proporção dessas doses que foi aplicada em adolescentes com comorbidade. Então, eu não diferenciei essas doses. Então, estou considerando assim, ó, que essas doses são poucas, mas está indo tudo para a população adulta, mas é um pouquinho mais até do que 32.700. Então, tem doses aqui, tem muita gente que não veio tomar a sua vacina, pessoal. Poxa, isso daqui é triste, gente, a desinformação. Eu fico chateado com a desinformação, né? Mas enfim, vamos lá, vamos olhar o copo meio cheio, né? 97% das pessoas foram tomar a sua vacina. E 63% dos adultos, inclusive, já terminaram o seu esquema vacinal. Queria que fosse mais, mas enfim, legal que a gente já está chegando nos 63% dos adultos, pelo menos. A meta que a gente tinha estabelecido de 30 de agosto não rolou. Talvez na semana que vem a gente chegue, né? Vamos ver exatamente na sexta que vem se a gente bate essa meta de 1 milhão e 100 mil pessoas vacinadas completamente. Agora, dados da Covid-19, essa semana a gente chegou a 180 mil casos de Covid-19 aqui em Porto Alegre e teve aqui um aumento de 1.220 novos casos. E olhando todos os dados em conjunto, tá parecendo
parecendo que parou aquele represamento que a gente estava vendo já há 3 semanas consecutivas. Lembrando que tinha tido um represamento aqui entre 8 e 15 de julho, 2.500 casos represados entraram todos no mesmo dia. Depois, aqui 12 de agosto, começou a entrar aquele represamento na semana de 12 de agosto, desculpa, por causa da mudança de critérios da prefeitura. Aí entraram 4.600 casos na primeira semana, 3.800 casos na segunda, 1.900 casos na terceira semana, e observando os dados com calma, parece que todos esses 1.220 casos que entraram, ou na verdade a enorme maioria deles, né, não é exatamente todos, mas a enorme maioria, são casos realmente das últimas semanas, ou seja, não são casos que ocorreram por mudança de critérios. Então, dá para levar esse 1.220 a sério, é o número mais ou menos próximo da realidade das confirmações dessa última semana. Então, olhando os novos casos por dia, a gente faz as médias desconsiderando os casos represados e a gente vê aqui que, alterando também um pouco a escala para a gente visualizar melhor, a gente vê que a gente está num período de crescimento de casos aqui em Porto Alegre. Não é o que a gente gostaria de ver, né? A gente gostaria de ver um período mínimo de estabilidade, né? Então, mas a gente está tendo um aumento de casos. O que isso significa? Aumento de circulação viral. O que isso significa? Possivelmente uma nova chance de mutação para o vírus, porque a gente já vai ver mais adiante, o número de óbitos não aumentou, o número de pacientes em UTI tampouco aumentou, e aí sim é fruto da vacinação, porque a gente já disse 1 milhão de vezes, né? A vacinação, ela impede ou ela dificulta o óbito, ela dificulta muito a evolução para um caso mais grave, mas ela não impede a contaminação. Se a gente está vacinado, a gente tem que continuar utilizando máscara, a gente tem que continuar cuidando para não passar o vírus adiante. Então, tô achando que é isso que está acontecendo aqui em Porto Alegre. O pessoal está vacinado, óbitos está baixando, o pessoal tá descuidando mais. Ah, já estou vacinado com as 2 doses, posso tirar a máscara. Não é bem assim, tá, pessoal? Mas enfim, acredito que seja uma coisa assim que esteja acontecendo, aumentando a circulação viral por causa do descuido das pessoas. Casos ativos, como a gente já está mais ou menos acreditando nos dados por uma semana, até tô achando que a gente pode acreditar nesse dado dos casos ativos. O que é uma pena, que eu não gostaria de acreditar em 3.231 casos ativos, porque isso significa que nesse período de 4 semanas, a gente saiu de 1.745 casos ativos no dia 15 de agosto para 3.231 casos ativos ontem, dia 9 de setembro, um aumento de 85%. Não tá legal, mas só que como a gente pode ver que os casos ativos estão estabilizando mesmo nesse patamar de 3.000, é mais ou menos isso que deve estar acontecendo. Essa estabilização dos casos ativos em torno de um mesmo patamar é um dos fatores que me fez acreditar que de fato pararam de entrar casos represados, mas infelizmente isso daqui mostra que está crescendo a circulação viral. Óbitos, por outro lado, aqui sim a gente tem uma notícia que alegra muito o coração. A gente teve 20 óbitos nos últimos 7 dias, menos de 3 óbitos por dia na média. É a menor semana em número de óbitos há muito mais do que um ano. A última vez que a gente teve 20 óbitos numa mesma semana, eu nem sei quando foi, mas imagino que tenha sido maio de 2020, gente. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma semana com um número tão baixo de óbitos. E aqui, de novo, é vacinação a responsável por isso. E as UTIs, que é um dos dados mais confiáveis para a gente observar, de novo ficou nesse patamar entre 150 e 200. Ou seja, a gente segue no nosso período de estabilidade de casos graves, né? Casos que vão para UTI são casos graves e esses casos são os casos que estão sendo evitados pela vacinação. Claro que ainda está tendo casos graves. Não se tem a estatística de se a grande maioria desses pacientes são vacinados, não são vacinados. Gostaria de ver esse número, até para trazer para vocês, mas não vi ainda. Mas o que importa é que a gente não está aumentando. A circulação viral está aumentando, a gente viu isso. Casos ativos estão aumentando, a gente viu isso. Mas UTIs estão estabilizadas e essa é a grande questão da vacinação. O que mais que a gente pode falar? Testes realizados, de novo, mais uma semana
bem legal da testagem em Porto Alegre, 9,1% dos testes positivos, abaixo de 10%, isso é muito bom, quanto menor a positividade, melhor a testagem, e a massa dos testes foram testes PCR, e isso é fundamental para a gente combater a transmissão viral, antecipar surtos. Teste PCR, porque a gente pega a pessoa no período infeccioso e ela se isola e não transmite o vírus, tá, pessoal? Mas enfim, notícias aí. Por um lado, a circulação viral está aumentando, por outro lado, o número de casos graves está estabilizado, né? E o número de óbitos baixou. Até tô achando, bem sinceramente, que o número de óbitos que eu achado é um pouco de represamento de óbitos. Talvez a gente veja uma compensação na semana que vem, mas dependendo da compensação, a gente vai ficar feliz. Até porque essa semana teve feriadão, né? Teve feriado dia 7 de setembro e não pode ter tido menos notificações dos óbitos. Espero que não tenha tido menos notificações de casos, porque casos já deu uma aumentada, né? Se ainda teve represamento por causa do 7 de setembro. Enfim, vamos ver. Pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.